Glória a Deus, aleluia. Saúde a amada igreja com a parte do Senhor, amém, meus irmãos? Estou muito maravilhado. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, por estar nessa noite participando desse evento, dessa festividade. E agradeço a todos que aqui já se encontram presentes para nós fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as vossas Bíblias em Jonas, capítulo 1. Glória a Deus, Jonas, capítulo 1. Para nós passar a mensagem forte do Senhor aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Toda a honra e glória do nosso Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos iniciar a palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor fala conosco assim em Jonas capítulo 1, versículo 1. Que fala assim a palavra do nosso Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amitai, dizendo: Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Pois vamos iniciar aqui, vamos do primeiro versículo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Amém, meus irmãos? Pode ficar à vontade, podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema dessa ministração de hoje é a direção que Deus dá a Jonas. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos, meus irmãos, porque aqui nós vamos ver agora nessa passagem. Aqui Deus dá uma direção a Jonas, porque nós não vivemos sem a direção de Deus. Glória a Deus. Nós vemos, meus irmãos, que numa congregação um obreiro não vive sem a direção de Deus. Um obreiro, uma obreira, o pastor tem que ter a direção de Deus. Se ele não tiver a direção de Deus, essa obra não está completa. Glória a Deus. E aqui vai se iniciar a direção que o Senhor deu ao nosso irmão Jonas, que era uma missão possível, mas ele fez ela ficar impossível para ele. Mas quando Deus promete algo na sua vida ou na minha vida, vai se cumprir. E aqui nós vemos, meus irmãos, que Jonas estava aqui destinado a uma missão. A missão dele era ir à grande cidade de Nínive, clamar contra aquela cidade. Ali, meus irmãos, Jonas, ele, em vez de Jonas ir à grande cidade de Nínive, Jonas pegou o seu dinheirinho, comprou uma passagem e foi à cidade de Tarsis. O que é que ele estava fazendo aqui? Ele mudou a sua direção. Nós vemos, meus irmãos, quando nós mudamos a nossa direção, nós vamos pagar um preço. Quando nós mudamos a direção que o Senhor nos dá, a gente paga um grande preço. E aqui foi o que Jonas fez. Ele foi de encontro a um caminho que ele via que era
um caminho errado. Ele via que ele ia pagar um preço. Ele via que ali ele ia ter que lutar muito para depois cumprir o que era proposto na sua vida. E aqui nós vemos que Jonas ali pegou aquele dinheiro, comprou uma passagem e foi de encontro aos marinheiros, aquele barco, e ali iniciou uma jornada de encontro a algo que ele não esperava que ia acontecer, coisas que ele não imaginava que ia acontecer. E nós vemos, meus irmãos, que quando nós fazemos algo contra a vontade de Deus, quando nós fazemos algo que não é da vontade de Deus, nós já vamos sabendo, ali nós vamos pagar um preço, não é? E aqui Jonas fez exatamente isso, né? Jonas entrou naquele navio e ali começou uma viagem, né? Glória a Deus, aleluia. Mas nós sabemos que uma viagem o Senhor tem que estar à frente, porque se o Senhor não tiver, aquela viagem não vai ser aquela viagem que a gente imaginava. E aqui, meus irmãos, nessa viagem, grande viagem, o Senhor permitiu. O que o Senhor permitiu? O Senhor permitiu que viesse a tempestade. O Senhor permitiu que viesse ventos. O Senhor permitiu que o mar se agitasse. Ali, meus irmãos, nós vemos o que? Jonas já estava naquele barco, já tinha descido para o porão do barco e ali ele estava deitado. Ali ele estava despreocupado, ali ele estava calmo, mas lá fora estava uma agitação só. Lá fora estava aquela coisa que a gente diz, meu Deus, me socorre. E ali aqueles marinheiros, meus irmãos, eles já clamavam ao seu Deus, eles já clamavam a cada Deus que cada um tinha a fé dele, clamando a Deus. E ali Jonas guardadinho ali embaixo, e todos já pensaram assim: e aquele homem que estava aqui, aonde é que ele está? Aonde é que ele está nesse momento de luta, nesse momento de atribulação? Só pode ser ele. A causa disso só pode ser ele. Nós vemos, meus irmãos, quando a gente faz algo que não é de agrado ao Senhor, nós vemos que muitos pagam um preço que ali ele não era para ele pagar. E ele termina participando daquele sofrimento. Muitas vezes nós sofremos, meus irmãos, não é porque a gente está merecendo aquele sofrimento. Muitas vezes nós sofremos porque nós estamos com alguém que ali está pagando algo, e se a gente está com ele, a gente vai também participar daquela luta. Por isso que a gente está aqui hoje clamando, porque todo dia acontece uma luta na minha vida, na sua vida. E aqui Jonas estava ali, e aqueles homens chegaram até Jonas. E Jonas já levantou e foi falando: o que está acontecendo aí fora é tudo por minha causa. Jonas já sabia que o Senhor tinha um propósito na vida dele. Ele estava indo, numa direção errada. Ele estava indo contra a vontade de Deus, ele estava indo contra a vontade do Pai. E quando nós fazemos algo contra a vontade do Pai, nós sabemos que a cobrança vem depois. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, nessa grande batalha, eles decidiram pegar Jonas. E Jonas já foi falando: se vocês me lançar ao mar, aí vocês vão ver que tudo isso vai cessar, tudo isso vai parar. Isso tudo é por minha causa, por minha teima, porque eu estou teimando contra a vontade do Pai. Estou indo fora da direção do Pai. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala que ali eles lançam Jonas no grande mar. E ali o Senhor prepara aquele grande peixe para o tragar Jonas. Meus irmãos, imagina o tanto que Deus é misericordioso, porque Deus preparou tudo. Até na hora que lançaram Jonas no mar, Deus preparou aquele grande peixe para o engolir e ali guardar ele por 3 dias. A gente vê quanto Deus é maravilhoso. Imagina a gente 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe, que ali é um lugar que ele digere tudo, até ferro se colocar, porque ali é uma coisa
meus irmãos, que ele come tudo e ali digere tudo. E o Senhor guardou Jonas, né, no intestino daquele grande peixe, e Jonas ali foi naquela grande luta, e ele já deve ter pensado um pouco: meu Deus, aonde que eu fui parar? Meu Deus, aonde que eu estou hoje? Por que que ele está ali? Por que que ele foi parar ali? Porque ele mudou a sua direção. Quando nós mudamos a direção, nós temos que pagar o preço, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. E aqui nós vemos, meus irmãos, que Jonas estava naquele peixe já há 3 dias e 3 noites, quando o Senhor ordenou que aquele grande peixe o deixasse na praia, né, o vomitasse lá na praia. E deixando Jonas na praia, ali nós vimos o tanto que Jonas já tinha sofrido, o tanto que Jonas já tinha, a luta que ele já tinha passado. E ali nós vemos, meus irmãos, que Jonas estava passando por uma tribulação muito grande. Mas nós sabemos, eu ou você, se nós estiver fora da presença de Deus, nós sempre vamos estar na tribulação. Se nós estiver fora da presença de Deus, sempre nós vamos estar lutando, porque na presença de Deus nós já lutamos muito. Muitas vezes a gente pensa em desistir, muitas vezes a gente pensa em ir em direção contrária do que Deus está nos chamando. Muitas vezes nós vamos à direção contrária, muitas vezes nós quebramos a cara para depois voltar se arrependendo, né, aos pés do Senhor. Por isso aqui nós vemos Jonas, e nós não podemos pensar desse jeito mesmo, porque se todos pensassem igual Jonas pensou, em ir de direção ao contrário do que a palavra de Deus falou para ele, nós vemos o tanto que Jonas sofreu. E aqui Jonas estava ali, e ele já foi começando a pensar, ele já pensou um pouco, porque ele já tinha passado pelo agitamento do mar, ele já tinha passado pelo ventre daquele grande peixe. Ali ele, meu Deus, não vai parar não. Mas isso só era o começo daquela luta. Enquanto ele não se rendesse aos pés do Senhor, como o Senhor o desejou e falou para ele cumprir, contra aquela grande cidade, clamar contra ela, ali ele continuava sofrendo. Glória a Deus. Nós vemos, meus irmãos, aqui o quanto Deus é poderoso, mas também a gente tem que ser reto no caminho dele, tem que ter uma direção reta no caminho dele, tem que ser uma pessoa ou sim ou não. O crente tem que ser ou sim ou não. Nós temos que ter palavra, nós temos que seguir a direção certa, nós temos que seguir o ponto certo, que é o nosso Deus. Aqui, meus irmãos, no capítulo 2, aqui já vem mais luta para Jonas. No capítulo 2 nós temos um Jonas que se arrepende, né? Por que que ele se arrepende? Né? Porque ele já vem de uma grande luta, já saiu daquela luta, já passou por outra, e ali ele continua pagando um preço, ali ele continua pagando ainda coisas que ele só depende dele. Tem vezes que a gente está pagando por muitas coisas que só depende de nós mesmos. Muitas vezes a gente está passando por coisas que só depende de mim, só depende de você, não depende só de Deus. Muitas vezes Deus te abençoa, você não faz por onde merecer a benção. Aí a benção volta, a benção passa por seu irmão que ali está no joelho na madrugada. A benção passa por seu irmão que está de joelho clamando pelo aquele vizinho que está ali desviado, pelo aquele vizinho que está na droga. Porque aí Deus reconhece aquele verdadeiro homem de Deus. Deus reconhece aquele que clama nas madrugadas. Deus reconhece aquele que tem uma direção certa, que tem um coração na direção do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, a gente vê aqui nessa passagem de Jonas como nós devemos se comportar na casa, na presença e nos braços do nosso Pai, numa direção só. Não tem duas direções, e tem a direção errada. Se você for pela direção errada, você vai ver que vai pagar um preço. É melhor você ir à direção certa antes de pagar o preço, porque você não pode dizer eu vou pagar para ver, né? Você tem que ir antes de pagar o preço, porque todos nós pagamos um preço um dia. Todos nós, alguns de nós que estamos aqui,
pagamos algum preço. Muitos não chegaram nem a pagar um preço, porque tem um pai que era evangélico, tem um pai que era pastor. Ali você está sendo ensinado desde criança. Ali você não pagou nenhum preço. Por quê? Porque você já havia ensinado desde pequeno. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter isso em mente, para a gente procurar Deus antes de sofrer as consequências. Porque as consequências vêm se nós estiver preparado, se nós estiver na posição e na direção de Deus. Antes de vir as lutas, a gente não passa por isso que Jonas passou. Nós não passamos por essa luta. Nós não fomos em direção errada. Nós não fomos contra a vontade do Senhor. Muitas vezes, se a gente for contra a vontade do Senhor, nós pagamos um grande preço. E aqui Jonas estava vendo o que ele estava pagando por um simples pedido que o Senhor fez. Muitas vezes o Senhor, em revelação, faz um pedido pequeno para um irmão, faz um pedido pequeno para a irmã, né? Faz um pedido para o pastor avisar aquela irmã. Muitas vezes você não avisa, muitas vezes você não passa a mensagem que Deus o revelou para você passar. Aí, mas o irmão vai passar pelaquela luta que você estava direcionado por Deus para avisar ele e você não avisou. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, se nós receber uma mensagem do Senhor para passar para o nosso irmão, para passar para a nossa igreja, vamos passar. Porque se nós não passar, a igreja passa por uma grande luta. Os irmãos passam por uma grande luta. Por isso, nós devemos avisar antes para não sofrer depois. Glória a Deus. E aqui nós vemos que Jonas estava já cansado, porque ele já tinha sofrido, já tinha passado por muitas coisas, né, nessa luta aqui. E no capítulo 2 está dizendo, né, que ele começou a aprender ali um pouquinho, porque ele passou por muita tribulação, ele passou por muita luta, né? Oh, meu Deus, por que isso? Por que eu passei por isso, né? Mas hoje, meus irmãos, hoje Deus traz, né, você para a casa do Pai. Hoje Deus está te trazendo para a sua presença. Deus está trazendo você para a presença dele hoje. Você que estava pensando em sair da igreja, você que estava com a fé, né, destruída. Muitas vezes nós viemos para a igreja, mas a gente chega lá com aquele desejo. Eu vou falar para o pastor que eu não aguento mais. Eu vou falar para o pastor que não dá mais aquele grupo, aqueles pessoal ali, não aguento. Mas vocês estão vendo aqui a promessa de Deus para Jonas. Vocês estão vendo aqui a promessa que Deus fez para Jonas. A luta que Jonas passou não é diferente do nosso dia a dia. Não é diferente não. Por quê? Porque nós lutamos por um grupo de senhoras, lutamos por um grupo de jovens, lutamos por um grupo de varões, lutamos pela igreja. E se nós não estiver preparado para lutar, nós fraquejamos, nós vamos em direção errada. E ali o Senhor vai te cobrar depois. O Senhor vai cobrar o pastor se ele não fizer o papel certo dele, que é avivar a igreja, que é aconselhar a igreja, aconselhar. Se ele está vendo, ele tem que aconselhar. Ele não pode chegar e falar de supetão, ele não pode brigar, porque senão ele espanta as ovelhas. Ele tem que chegar acolhendo, porque o Senhor é acolhedor. O Senhor é uma pessoa que chega acolhendo. Ele acolhe quem tem dinheiro, quem não tem, acolhe o doente, acolhe o bom. Ele não tem exceções de pessoa. Deus não vai escolher cor, nem tamanho, nem idade. O Senhor escolhe o coração de cada um. Glória a Deus. Se você está com seu coração limpo, se você está com seu coração em Deus, se você está com seu coração clamando ao Senhor na noite, na madrugada, Deus vai te escolher. Deus vai fazer grande obra na minha, na tua vida. Deus vai fazer uma grande mudança na tua vida nesta noite. Deus já está mudando a vida de gente aqui. Deus já está mudando vida de obreiro, de obreiras aqui, que veio nessa noite aqui procurar, né, algo do Senhor, que nessa noite o Senhor vai dar para cada um que veio procurar. Glória a Deus. Porque nós estamos aqui, meus irmãos, nós não estamos aqui por acaso, não. Nós estamos aqui porque nós somos promessa de Deus. Nós somos uma promessa de Deus. Igual Jonas
igual Deus teve essa direção para Jonas fazer, cada um de nós aqui, Deus vai dar uma direção para nós cumprir na nossa vida. Glória a Deus. E a direção minha e sua é ganhar almas para o Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Igual Jonas estava aqui, né, destinado a ganhar estas almas que já estava para Deus, já estava quase como sem jeito, mas ele enviou esse profeta aqui para ir lá clamar contra aquela grande cidade. Muitas vezes, meus irmãos, nós não clamamos nem pela nossa família, e nós queremos que a família muda. Muitas vezes nós não clamamos pelo nosso filho e queremos que o nosso filho muda. Como é que o nosso filho vai mudar se nós primeiro não se posicionamos na posição certa para ele se refletir em nós? Como é que nós vamos se refletir no pastor se o pastor está fazendo algo errado? Nós temos que fazer o certo, mas se a gente vê o certo na igreja, a gente faz tudo certinho. Se nós vemos uma coisa errada, nós vamos seguir no erro, né? Por isso Deus dá a direção a cada um, vai incumbir de cada um cumprir a vontade que o Senhor faz no coração dele. A direção que o Senhor deu para cada um, temos que cumprir essa direção. E aqui nós vemos que Jonas passou por muita luta porque ele saiu da posição, ele saiu da direção de Deus. E nós não temos, meus irmãos, que pensar desse jeito. Nós temos que pensar que Deus vai nos acolher lá na frente. Nós podemos cair aqui, nós podemos cair ali, mas lá na frente Deus está esperando e Ele vai pegar na sua mão. Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar ali para você reconhecer que Deus não tarda e nem falha nunca. Ele está ali te esperando, porque a vitória é nossa. E se o Senhor está à frente, a certeza é certa que Ele vai nos acolher. Ele vai nos pegar nesse momento que nós estamos fracos, que nós estamos, meus irmãos, caídos. Muitas vezes a gente está caído, sem fé, a gente está caído, sem direção, a gente está caído, querendo desistir. Mas o Senhor está bem pertinho ali, só falando: irmão, persevera mais um pouquinho. Irmão, chega mais um pouquinho que eu vou te dar a bênção. Eu vou te dar a vitória. Muitas vezes a gente está pertinho da vitória e a gente desiste, né? A gente desiste. Aquele outro irmãozinho que você pensa que ele não era tão, né, evangélico ali, não era tão, né, na palavra, ele chega lá na tua frente, pega a sua bênção. Por quê? Porque você não perseverou na bênção, você não perseverou, você não confiou naquilo que Deus te deu. Porque Deus te deu, né, um dom. Aquele dom, se for um dom de você salvar almas, você tem que fazer a vontade de Deus. Se você for um dom para você louvar, você tem que louvar para Deus. Se for um dom para você ministrar, você tem que ministrar para Deus. Porque muitas vezes, se você desistir, aquele outro que estava lá para trás um pouquinho, aquele irmãozinho que você pensava que nunca nem ia chegar a falar no microfone, ele está lá na frente. Ele está fazendo algo que era para você estar fazendo. Mas se você não for, Deus te pega e coloca outro que quer fazer a obra em teu lugar. Glória a Deus, aleluia. Por isso, meus irmãos, nós temos que ser uma pessoa que tenha direção. E se nós estamos na casa do Senhor, é porque você já está direcionado por Ele. E aqui nós vemos que Jonas já estava quase para, né, desistir, né? Mas, meus irmãos, hoje Deus, né, vai dar uma grande vitória para mim e para você. Por quê? Porque Ele já nos trouxe para aqui hoje. Ele já está aqui com nós, Ele já está conosco aqui hoje, abençoando a cada um, abençoando esse grande congresso, glória a Deus, né? Aí no capítulo 3, né, Jonas cumpre a vontade de Deus, né? Tá vendo, meus irmãos? Ele lutou contra a vontade de Deus, ele quis ir em direção errada, mas aqui ele já estava vendo, eu vou ter que fazer a vontade de Deus, eu vou ter que voltar para a direção de Deus. Muitas vezes a gente anda tanto fora da direção de Deus, mas quando a gente chega um momento que a gente vê que se a gente não voltar para a direção do Senhor, se a gente não voltar para os braços do Senhor, o inimigo vai te colher lá fora. O inimigo vai te levar e não vai dar essa chance de você voltar para o Pai. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, vamos ficar atento,
Porque se nós ficar um pé aqui dentro e um pé lá fora, mais lá fora do que aqui dentro, você não vai ter essa direção de voltar, você não vai ter essa chance, né? O Senhor deu uma grande chance a Jonas, fez grandes provações, ele passou por grande luta, mas ele aqui já está vendo que ele tinha que cumprir a vontade de Deus, ele tinha que cumprir o que Deus direcionou para ele fazer, era ele clamar contra a grande cidade de Nínive. E nós vemos que ali naquela grande cidade tinha muitas almas precisando de uma palavra profética, de uma palavra de avivamento, de uma palavra de fé, para levantar a fé daqueles homens. Porque, meus irmãos, aquela cidade ali tinha homens maus, tinha homens que faziam coisa, barbaridade, que você e nem eu imaginam que eles faziam. Por isso que o Senhor já estava vendo que ali não ia ter quase mais jeito. O Senhor já estava para eliminar aquela população, porque ali só tinha coisa ruim, só tinha morte, prostituição, tinha coisas que não agradavam ao Senhor. E nós vemos, meus irmãos, que aonde tem coisa que não agrada ao Senhor, se não tiver um grande homem de Deus naquele meio ali, para orar por eles, para clamar por eles, pois o Senhor o tira, né, da sua frente, que ali não vai servir para o Senhor. Glória a Deus. E aqui nós vemos que Jonas estava destinado a clamar contra esse povo aqui que ninguém dava mais nada por ele, esse povo aqui que ninguém tinha mais nem coragem de entrar naquela cidade, porque já estava falando assim, tão perdido. Mas para Deus nada é perdido. Se Deus está no negócio aqui, não é perdido. Se Deus está na frente de alguma luta que você está passando, se Deus está à frente de alguma batalha que você está passando hoje, nesse momento, Deus está falando nesse momento que você já venceu. Você não vai vencer, você já venceu, porque Deus é Deus, não tem nada além de Deus. Glória a Deus. E aqui nós vemos, meus irmãos, que aqui nessa cidade tinha só gente que não, para Deus já quase não tinha mais salvação. Mas aquele homem estava destinado a quê? A salvar aquela grande cidade. Ali tinha mais de 120 mil pessoas. Imagine aí, meus irmãos, mais de 120 mil almas para você ganhar. É muita alma. Meus irmãos, você vai no seu íntimo ali, quantas almas você ganhou para Deus hoje, ontem, esse ano, quantas almas você ganhou para Deus? Muitas vezes a gente nem lembra, porque a gente nem ganhou alma para Deus esse ano. A gente não fez muito esforço. Muitas vezes precisa de um mínimo esforço. Com a palavra você ganha uma alma. E a gente está vendo aqui que Jonas tinha que ganhar essas, né, mais de 120 mil almas. É muita alma, né? Mas para Deus ali, né, era pouca alma, mas tinha muita alma ali necessitada, tinha muita alma ali precisando de algo. Muitas vezes a gente vê uma cidade, muitas vezes a gente vê uma família precisando disso aqui, precisando de uma palavra para ter uma salvação, precisando de uma palavra para ser avivada, para voltar à casa do Senhor, para se arrepender dos seus pecados, porque aquele povo ali, meus irmãos, eles era um pessoal pecador, era um pessoal que quase não tinha mais jeito, mas para Deus teve jeito, porque Deus mandou um homem dele, Deus mandou um profeta ali para clamar contra aquela cidade. Deus mandou um homem com autoridade, mas muitas vezes ele nos dá essa autoridade, mas nós não sabemos usar a autoridade que Deus nos dá. Muitas vezes nós temos autoridade para levantar aquele que está doente, para levantar aquele que está enfermo, mas nós não sabemos usar, ou muitas vezes nós não estamos preparados para usar. Nós temos que estar preparado, nós temos que estar, porque preparado, meu irmão, como preparado. Se você estiver na direção de Deus, na direção certa, ali você já está preparado. Se você estiver no Senhor, você está preparado. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, você está preparado para enfrentar qualquer coisa. Abaixo de Deus ali é você que está
comandando, porque Deus te deu o poder, Deus te deu a honra, Deus te deu a glória de você estar ali fazendo algo por aquela família, fazendo algo por aquela cidade, fazendo algo por alguém que está precisando de uma simples palavra, né? E tem muitas vezes que a gente tem autoridade, mas não tem coragem de chegar. A gente tem autoridade, mas não tem coragem de gritar. Falta só um grito: ei, meu irmão, volta para a casa de Deus, né? Aí a gente fica calado. Em vez da gente dizer volta, quem volta é a gente para trás. Nem encontra com o irmão, nem encontra com aquela família, nem encontra com aquela população que estava precisando de uma palavra, estava precisando que o Senhor encontrasse com eles. Porque o Senhor encontrar com eles, o Espírito do Senhor com você, você clamava contra aquela família, clamava contra aquela enfermidade, e ali todos iam ser curados, aquela família ia ser liberta. Mas se você não estiver na posição, não estiver na direção, meu irmão, você não consegue nada. Sem Deus nós não conseguimos nada. Com Deus a gente consegue tudo. Por isso, meus irmãos, nós estamos nessa noite conseguindo uma grande coisa. O que? Adorar o Senhor. Conseguindo uma grande coisa. O que? Adorar aquele que deu seu único filho para nos salvar. Senão nós não estávamos aqui hoje. E por isso nós vemos Jonas aqui nessa grande luta. Nós vemos que o Senhor mandou Jonas ir a essa grande cidade, porque essa grande cidade já estava quase perdida, porque tinha muitas almas ali, e Jonas foi destinado a salvar elas. Jonas foi destinado a dar uma palavra àquela cidade, meus irmãos. Você pensa que Jonas não foi? Jonas foi. Ele passou por muita luta, ele passou por muitas batalhas, ele passou por coisas que nós jamais pensamos em passar um dia. Mas ele passou e foi clamar aquela grande cidade, né? Chegando aqui nessa grande cidade, meus irmãos, ele começou, né, a luta dele com um e com o outro. Começou a clamar, começou a falar do Senhor, do amor de Deus. Ele começou a ver que ali tinha coisas que ele nunca tinha visto na vida, tinha coisas que ele jamais imaginou em ver. Aí ali Jonas já começou a pensar assim: aqui não vai ter jeito. Mas ele não pensou que para Deus tudo tem jeito. Para Deus tudo a gente pode, se a gente está com Deus. Com Deus tudo a gente faz, com Ele em frente. E aqui Jonas clamando contra aquela cidade. Jonas ali, andando ali já há 3 dias. Jonas, no capítulo 4 aqui, Jonas já fala que Jonas, né, já tinha cansado. Jonas já tinha caminhado muito, já tinha pregado para aquele povo. Jonas via tanta coisa feia acontecendo, e Jonas ali, meus irmãos, já se entristecia. Jonas já estava triste. Por que que Jonas estava triste? Porque Jonas viu que aquela cidade tinha coisas que ele jamais imaginou de ver naquela cidade. Jonas pensava que era uma coisa mais simples. Jonas pensava que ali era só ele chegar, reunir o povo, né, e falar de Deus para eles, que ele já ia se arrepender, que ele já ia, né, se ajoelhar pedindo perdão. Não, meus irmãos, a obra de Deus, né, a gente tem que fazer, mas não é assim fácil não. Para a gente conquistar uma alma perdida tem luta. Para a gente conquistar uma cidade, aí tem mais luta ainda. Se não for um soldado de Cristo, você pensa em desistir, você cansa, você quer parar. Mas ali ele não podia parar. Por quê? Porque ele estava destinado a ir clamar contra aquele povo. A direção dele era salvar aquela grande cidade. E aqui nós vemos que Jonas fez de tudo aqui, mas ele, já passando aí uns 3 dias, ele se cansou, né? Ele se entristeceu com aquele povo, né? Nós vemos, a palavra do Senhor nos fala aqui que Jonas saiu um pouco daquela cidade, se afastou um pouco, ali um pouco ele saindo, ele ficou num desertozinho ao redor da cidade, aquele sol escaldante. Jonas fez o quê? Armou uma cabanazinha, mas ali era tão, aquele sol era tão quente que ali não tinha folhas, não tinha nada. Ele fez quase de graveta e ficou ali para passar o dia. E aquele sol escaldante, ele quase delirando, mas ele via que ele não podia
ir contra o Senhor. Ele não podia ir em direção errada. Ele já tinha saído de novo, né, da cidade que ele tinha que clamar ao povo e estava em direção errada. Aí ele chegando ali ficou acampado, né? Deitou ali, passou o dia quase passando mal com aquela quentura muito quente. E o Senhor ainda teve misericórdia dele. Por quê? Ali chegando à noite, o Senhor jogou uma semente. Aquela semente, meus irmãos, que ele jogou ali, nasceu uma bobureira. Aquela bobureira fez uma grande sombra. E ali Jonas ficou, né, alegre, muito alegre com aquela sombra. Mas a gente vê, meu irmão, quando Deus dá algo pra gente, a gente fica alegre, mas se tira da gente, a gente já se entristece, a gente já quer morrer. E Jonas pediu até a morte. E o Senhor falou com ele: Jonas, uma bobureira que foi eu que plantei. Você não colheu, você não plantou, você não regrou, você não cuidou dela, e você quer morrer por ela. E por que você não quer clamar por aquela cidade que tem mais de 120 mil pessoas, almas para ganhar, né? E uma simples planta que numa noite eu planto, na outra eu elimino ela, você quer morrer por ela e não quer morrer por aquelas 120 mil famílias. Glória a Deus. Pois é, meus irmãos, aqui nós temos que pensar assim. Nós temos que salvar almas, nós temos que ir ao encontro do Senhor e fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, né? O tempo se esgotou. Eu agradeço a todos os irmãos com a paz do Senhor, e estejam todos na paz, e vamos dar continuação. Agradeço ricamente a minha oportunidade.